Convido, neste momento, para ocupar seu lugar à mesa e proferir a conferência de abertura do primeiro módulo de 2017 da Escola Judicial, excelentíssima desembargadora Ana Carolina Zaina. Para falar de litigiosidade, à luz da Constituição da República de 88, nós precisamos pensar na solução pacífica dos conflitos brotados do âmago social, como disse, mas mediante a presença do Estado juiz, mediante a presença de um juiz togado, de um juiz que foi preparado e educado para tocar nessa delicadíssima relação chamada capital e trabalho. Eu escuto diuturnamente ataques à magistratura trabalhista. Dizem que nós interferimos, obstamos o alcance do lucro, prejudicamos a economia, repudiamos os investimentos internacionais. A nós imputam, inclusive, o elevado índice de desemprego deste país. No entanto, eu percebo que a magistratura civil, por exemplo, toca em relações muito mais profundas à natureza humana, como, por exemplo, determinar a guarda compartilhada de uma criança, de um filho menor. E não vejo ninguém atacar o juiz que decide isso. Qual será a diferença entre nós, que tocamos na relação entre capital e trabalho, e o juiz que decide a guarda de uma criança, a nossa própria descendência, o fruto daquilo que encontramos nas relações distinguidas pelo amor? Creio eu, e aqui é uma expressão absolutamente minha, que isto decorra porque nós tocamos na relação capital e trabalho, numa particularidade notável chamada lucro, para ele atribuir o valor social no trabalho, impondo-lhe que patrocine a forma mais digna de distribuição de renda, que é a empregabilidade decente pelo pagamento de um salário justo. Quando nós tocamos na economia desta maneira, nós incomodamos o direito de propriedade. E por que falo isto aos senhores? Porque entendo que falar de litigiosidade e Constituição é conceber a presença do juiz togado para a solução pacífica dos conflitos emanados da sociedade, tendo a consciência que temos nós, Poder Judiciário da República, o monopólio da jurisdição. A sociedade não pode praticar justiça pelas próprias mãos, que a jurisdição é um espaço público de exercício pleno da cidadania. Quarto lugar, temos que ter consciência de que o modelo que recebemos como pronto e acabado, ele é absolutamente destrutivo para a sociedade do século XXI. Nós veremos na sequência, rapidamente, índices do Conselho Nacional de Justiça, da Justiça em números, que, nada obstante, tenhamos produzido muito mais. A nossa taxa de congestionamento, ou seja, residual, permanece a mesma. Conversando com o ministro, que nos imputou este corte brutal de orçamento, e dizendo a ele da relevância da Justiça do Trabalho, que para ele é irrelevante, ele me disse: doutora, a senhora sabe que o orçamento do Judiciário é de não sei quantos milhões e que a Justiça do Trabalho, que a senhora tanto defende, realiza no plano da vida apenas 14% daquilo que sentencia? Para conversar e debater sobre isso, é preciso conhecer a litigiosidade, o índice desta justiça e quais são as nossas falhas. Como Vossa Excelência pontuou, para atuar na condição do confessionário, de confessor, é preciso conhecer os pecados. Então, eu penso que, inicialmente, falar do tema litigiosidade à luz da Constituição de 88, é preciso abordar o tema sob o aspecto político, sob o aspecto jurídico, sob o aspecto econômico e sob o aspecto social. De onde herdamos este modelo de monopólio da jurisdição? De onde herdamos este modelo de, nada obstante, a inércia da jurisdição como um princípio notável dela? E temos um altíssimo índice de litigiosidade, ou seja, somos provocados pela sociedade. Aí reside, no meu modesto modo de pensar, o primeiro perigo. Toda vez que entendemos, como sociedade ou individualmente, que aquilo que herdamos está pronto, nós estaremos destruídos nos primórdios de qualquer raciocínio. Tudo é perenemente construído, nada nos é dado. Tudo permanece em constante mutação. Este é o princípio para compreendermos a litigiosidade. De onde nasce este judiciário marcado pela inércia da jurisdição e que vem, ao longo dos séculos, sendo cada vez mais provocado para solver pacificamente os conflitos sociais? Remonta por volta do século XV, no chamado Estado moderno, quando nós passamos da sociedade feudal
para a sociedade monárquica. O poder dos senhores feudais passa a ser centralizado por autorização do coletivo da sociedade na figura do monarca, na figura do soberano. Nós temos um dado político, o Estado é o Estado monárquico. O direito, juridicamente, como se comporta o direito nesta época, ele é um instrumento de controle social. O direito dito, o direito posto, o direito dogmático é a vontade do soberano, e o direito dito é a boca do juiz, é a boca da lei. Ele vai simplesmente reproduzir literalmente o que está na lei. E como é essa sociedade? É uma sociedade que assegura, inicialmente, os direitos individuais. Qual é a marca desta sociedade? Os direitos individuais, a individualidade, antes de tudo, não é o pensar coletivo, a individualidade, marcada pela segurança ao direito de propriedade. O direito é visto nesta fase da contemporaneidade histórica, porque falar de litigiosidade é preciso compreender a historicidade, a tradição. Por que temos tanta dificuldade em mudar, se todos já estamos quase que conscientes na totalidade de que o modelo que temos é insuficiente a solver os conflitos que chegam até nós? O índice de demanda contida, em termos de justiça do trabalho, é acusado na faixa acima de 30%. Há uma demanda latente que ainda não chegou até nós. Qual é a nossa dificuldade para propor mudanças? Porque herdamos este modelo de inércia da jurisdição. Não estou aqui a defender o ativismo judicial. Estou tentando construir um pensamento para chegarmos aos dias de hoje. Uma sociedade individualista, marcada pelo direito de propriedade. O direito é um instrumento de controle social. A lei escrita é a vontade do soberano, a lei dita é a expressão literal deste direito posto, desta dogmática. Essa sociedade busca segurança e certeza. Deixo da minha individualidade, me associo num coletivo, constituo politicamente o Estado, mas ele me garante a propriedade e ele me defende num espaço mais amplo do que a minha individualidade poderia fazer. Passamos do Estado feudal para o Estado monárquico. Esse Estado, por volta do século XVII, vai sofrer a sua primeira e significativa mudança. Nós sabemos que os atos de comércio passam a ser praticados de modo mais significativo. Nós temos o mercantilismo e nasce, em termos de sociedade, a burguesia, e ela se organiza criando o chamado mercado. Nós temos as primeiras leis de comércio, nós temos os atos de comércio que começam a praticar riqueza material. E, obviamente, cultural, iluminismo, renascimento, e assim por diante, que todos nós conhecemos da história. Mas o que é marcante nesta passagem do Estado moderno é que o homem passa a ser visto, nada obstante na sua individualidade, mas como um elemento produtor de riqueza através da prestação de trabalho. Isto é fundamental para compreendermos a sociedade de hoje e por que o capitalismo tem tantos olhos voltados sobre nós, e por que é tão difícil mexer nesta legislação, e por que é tão difícil mexer nesta jurisdição para que ela se torne operante, para que ela responda às novas demandas da cidadania, porque o direito como posto atende aos interesses dos grandes capitais. Todos nós sabemos que a história escrita, o direito posto, é a voz dos vencedores. Está aí a lei da terceirização. Ainda que a jurisprudência diga que ela pouco mudou em termos de aplicação do direito, de revelação do sentido da norma, nós temos um novo texto. Então, o que acontece? O homem é visto como elemento produtor de riqueza material através de sua força produtiva. O trabalho humano. Sempre havia escravatura, só que agora ele é um elemento componente da cadeia produtiva da riqueza material. Este Estado vai sofrer uma mudança em termos de sociedade. A sociedade começa a se organizar, é a burguesia, e quer direitos políticos. Ela que havia cedido ao Estado, os feudos, os senhores feudais, criando um Estado monárquico, agora não basta, ela quer uma segurança maior, ela quer direitos políticos, ela quer interferir na produção da lei. Por volta do século XVII, o mercantilismo se consagra, a Revolução Industrial, e vamos ter no século XVIII a Revolução Francesa. O Estado, politicamente organizado, se vê
forçado a conceder direitos políticos à burguesia, direitos que até então eram privativos da nobreza e da aristocracia. Concede direitos políticos ao vulgo, ainda que reduzidos para a concepção de hoje, mas para a época notável, uma marca indelével na história da humanidade e, portanto, também na história do direito. Surgem para o direito conceitos absolutamente formais, mas afirmados dogmaticamente, de liberdade e de igualdade. Esta burguesia enriquecida dá início a um capitalismo incipiente que teve o nascedouro no mercantilismo. E este Estado consagra algo que até hoje é notável em termos de mérito e de construção da riqueza: a livre iniciativa de mercado, onde se insere o trabalhador, onde se insere a relação de capital e trabalho, e de onde brota o direito do trabalho e, em consequência, o poder judiciário trabalhista. E o direito processual, que instrumentaliza esse direito material. O que nós temos aqui é o trabalho humano visto como produtor de riqueza, uma sociedade que reclama igualdade, uma sociedade que não mais aceita o direito, a concepção jurídica, como um mero controle social, vai cobrar princípios, vai cobrar regras, vai cobrar direitos políticos, e este direito nasce nos grandes códigos e vem permeado de valores morais e éticos. Para aquela época, reputado notável, o Código Napoleônico francês, por exemplo, de 1808. Nós avançamos para chegar à sociedade de hoje e vamos no século XX, século XIX permeado de lutas. Que lutas foram na Europa? As lutas da ascensão operária como classe social. Aquele mercantilismo que patrocinou riquezas, que criou a economia de mercado, que pediu direitos políticos, que mudou o Estado como nação politicamente organizada, que tinha na sua expressão a soberania e o nacionalismo. Este operário não só começa a provocar revoluções e lutas, como encontra apoio notável de um dos maiores poderes políticos, econômicos e sociais, que é a Igreja Católica. Nós temos a Rerum Novarum. Chegamos às duas grandes guerras e milhares de trabalhadores morreram, e o direito passa a ser reclamado pela sociedade, ainda que o direito posto, que ele não pode ser mais símbolo de controle social, como já havia sido derrubado, que ele não mais pode ser símbolo de um código de princípios, regras e normas. Ele precisa produzir justiça. O direito deixa de ser símbolo de controle social, ele deixa de ser sinônimo de lei e ele passa a ser iluminado pelo valor justiça. Ora, é nesta ambiência que nasce a pós-modernidade, de ascensão da classe operária, de uma sociedade livre de mercado, consolidada e aceita como tal, legitimada e justificada perante a sociedade, pelo próprio direito como mecanismo de continente dos fenômenos sociais, transformados, nem todos, mas na sua maioria, em fenômenos jurídicos. E nós nos encontramos no pós-guerra numa sociedade denominada de massa. Por que uma sociedade de massa? Porque se no Estado moderno, lá mesmo chegando no século XVIII, mesmo XIX, ele permitia o crescimento da riqueza pela obtenção do trabalho humano como gerador de força produtiva e patrocinador de resultados que poderiam ser aferidos monetariamente, na produção das coisas, alterando a natureza. E a riqueza se reproduzia de que forma? A riqueza material. Obtendo essa força de trabalho, de criação de resultados, de produtos, pagando baixos salários, legalizado este sistema pela voz do Estado e do direito posto, onde não havia, os riscos não eram transferidos, permaneciam com a pessoa do empregado, avanço da idade, doenças, maternidade, morte, questões previdenciárias. Nada disso era colocado, então. Não se falava em direito das pessoas com deficiência, em resguardar preferência aos idosos, em destacar a mulher do seu espaço de integrante do grupo vulnerável, a retirada da mulher do confinamento doméstico, e essa sociedade passa por todas estas transformações, quer no âmbito político, quer no âmbito jurídico, quer no âmbito econômico, quer no âmbito social, sem falar no religioso, antropológico, e assim poderíamos desdobrar nos diversos segmentos do conhecimento.
Mas é preciso guardar que esta sociedade que se inicia com o Estado moderno é uma sociedade marcada pelo avanço da ciência. A ciência vai produzir não só a transformação da natureza pela ação do homem, como ela produzirá um espaço que nos será caríssimo na sequência, que é a consciência de cidadania. Nós chegamos ao final do século XX e ao século XXI com a denominada sociedade de consumo. O que caracteriza esta sociedade? Os laços sociais são esgarços. Acusa-se, a sociologia acusa, nos demonstra que houve uma infantilização do homem adulto. Acusa que houve uma precariedade dos índices culturais médios de toda a sociedade, em nível mundial. Acusa que os homens que antigamente lá tinham, por força da certeza que o direito impunha, e da segurança jurídica que ele também impunha como clamores da sociedade de então, o homem não tinha uma multiplicidade de relacionamentos. Era um casamento. Hoje não é incomum se encontrar pessoa que casou 3 vezes. Isso quer dizer o quê? A nossa possibilidade de produzir conflitos é muito maior. É muito maior. Há algo de errado nisso? Não. É uma constatação do amadurecimento da sociedade, das vertentes pelas quais ela passou até chegar aqui num rápido recorte histórico. É uma sociedade complexa, é uma sociedade de intolerância, é uma sociedade de urgência, e por isso ela quer saber do judiciário o que é que ele tem, quantos autos tem, quanto um juiz ganha, por que ele ganha auxílio moradia se ele tem casa própria, por que ele pode usar carro oficial, por que ele tem lanche, que eu vejo da janela do meu prédio, como um aluno já me perguntou, lá no tribunal tem café para os juízes. Ele quer saber. É uma sociedade com uma cidadania mais ampla, provocada pela revolução do conhecimento, provocada pelo crescimento econômico. Mas este crescimento econômico que está na sua 4ª, 5ª revolução industrial pela tecnologia, ela produz também uma série de outras relações que nós não conhecíamos. Por exemplo, o nascimento, a possibilidade de armazenarmos embriões, de armazenarmos espermatozoides, de armazenarmos óvulos, de armazenarmos ovos. E o homem pode nascer de um pai morto. Isso é novo? Não. Os pais morriam na guerra, o filho nascia depois. Mas é novo a concepção após a morte do pai. Quem é? De quem herda? Quem divide? Nós podemos guardar geneticamente em laboratório por 10 anos. A medicina nos diz que é possível reproduzir sem grandes mazelas. 10 anos depois, posso estar morta, nasce um filho, já foi aberta a herança. Quem regula isso? O direito. Quem vai decidir isso? Que não está claro ainda para todos nós. O judiciário. E a litigiosidade nasce, então, no seu incremento. Ela é crescente ao longo da história da humanidade. Por que ela nos incomoda hoje? Como sempre nos incomodou. Mas qual é a razão de ser deste ciclo de estudos? Nós percebemos, como magistrados, como profissionais que somos, que com o modelo que temos não conseguimos sair dessa armadilha. Nós esgotamos um modelo que nos foi dado lá do Estado moderno, lá do início de tudo. Com aquelas regras, com aquele pensamento, com aqueles instrumentos, com aqueles meios, nós queremos resolver a litigiosidade de hoje? Isso é pueril, absolutamente insano. E por isso digo que o papel das escolas judiciais é irredutível na formação deste novo juiz. É irredutível na educação de nossas inteligências, de nossa boa vontade, de nosso amor, de nossa paixão pela magistratura. Nós precisamos estudar e pensar novos mecanismos. Nós vimos que, através do processo legislativo, foram inseridas mudanças. Estas mudanças revelaram progresso? Nem todo avanço é sinônimo de progresso. Dizem as estatísticas, basta olhar a página do Conselho Nacional de Justiça, no item Pesquisa Judiciária. Eu não tive a oportunidade ainda de ouvir a sempre querida professora Teresa Sadek, que hoje está no Departamento de Pesquisa Judiciária. Qual é a opinião dela sobre tudo isso? Evidentemente que ela tem
percorrido ao longo de sua história profissional, de sua docência, este país falando sobre a magistratura, sobre o perfil do magistrado. Mas gostaria de ouvi-la, em nome do CNJ, quais são as perspectivas para o judiciário brasileiro frente à litigiosidade à luz da Constituição. Gostaria de ouvir professor Viana, professora Gisele Cittadino, de saber quais são as perspectivas para o judiciário. Nós, magistrados trabalhistas, temos o que dizer. Esta é a perspectiva da escola judicial, não, doutora? É a esperança que a escola judicial, após os módulos sucessivos de estudo, que alinhavando o pensamento em conjunto, de modo coletivo, conhecendo a jurisdição como a palma da mão, possamos traçar algumas linhas para pensar este horizonte do poder judiciário para o qual toda a sociedade se volta e quer saber. O princípio de transparência e de publicidade exige que nós nos conheçamos. O princípio constitucional que estabelece a jurisdição como um espaço público determina que nós saibamos onde residem as nossas falhas, que nós tenhamos plena consciência de nossas virtudes, de modo que possamos expressar a nossa força de trabalho de um modo não só intelectualizado, de um modo específico num dado segmento da justiça, mas, sobretudo, num modo que traduza efetividade na jurisdição. De modo que aqueles que buscam o poder judiciário recebam, ao final, o dinheiro que aqui vieram buscar. Recebam, ao final, o sentimento de justiça que aqui vieram rogar. Como fazer isto se as estatísticas do Conselho Nacional de Justiça dizem o contrário? Independentemente de discutirmos aqui as variáveis utilizadas para a apuração destes dados, independentemente de discutirmos aqui se o juiz deve ser medido por produção, um fato é inegável: os números falam. Os números nos dizem que nós temos 5.000 vagas, 5.000 e poucas vagas de magistrados no país que não foram preenchidas. Nada obstante, de 1990, eu não me lembro, vou colocar os dados ali, tem havido um acréscimo de cargos. Na última pesquisa, doutora Marileda, do Conselho Nacional de Justiça, sobre os magistrados, todos os tribunais responderam. O que é que os magistrados nos dizem, sobretudo os de primeiro grau? A carreira está estagnada, eu me encontro há uma década mais no primeiro grau, essa é a perspectiva da carreira da Justiça do Trabalho. A remuneração é convidativa no início da carreira, até a metade, a partir dali, ela se esgota. Eu dificilmente chegaria à titularidade. Os índices no Paraná, eu não tive oportunidade de consultar o Tribunal de Santa Catarina, peço escusas por isso, mas há um crescente percentual de servidores que passam pela Justiça do Trabalho como primeiro emprego. Querem ir embora para outras perspectivas no espaço público ainda, mas outras perspectivas. Magistrados já deixaram a carreira. Aquilo que era bendito, visto com absoluta respeitabilidade, hoje não está interessando de tantas formas nosso jovem. Nós já temos cargos vagos ainda não preenchidos. Não é só pela questão do corte, da seleção. Está desinteressando, porque a justiça está sendo vista como inoperante. A justiça não está realizando a sua missão de pacificação social. A justiça não está entregando ao cidadão aquilo que ele veio buscar. A justiça é cara, a justiça é morosa, a justiça acumula uma taxa de congestionamento por volta de 80%. Nada obstante, a produtividade dos juízes tenha se elevado de modo hercúleo. Nós temos aqui uma notícia do CNJ, que foi colocada no site do CNJ, acho que no dia 23 de março, se eu não estiver equivocada, quero ver se consigo localizar aqui, em que, pela questão que somos gestores de meta no estado do Paraná, tivemos acesso a alguns dados, algumas colocações superficiais dessa auditoria, que foi encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça, está sendo feita por auditores ingleses, e eles, visitando uma vara, colocam o seguinte: a vara que visitamos lidava, de fato, com muitas ações por semana, mas seus servidores e magistrados trabalhavam nos fins de semana além do expediente.
levavam processos para casa. Na verdade, um olhar mais profundo nas estatísticas da vara revelaria uma deficiência do funcionamento da vara, não uma virtude. Na Inglaterra, o indicador que usamos mensura os números de processos movimentados por hora de trabalho, afirmou um dos auditores. O relatório final, com essas e outras impressões sobre o desempenho do Poder Judiciário brasileiro, está sendo concluído para ser entregue como colaboração às autoridades da Justiça brasileira. Ele ainda não está concluído, mas já há alguns dados, e, obviamente, serão apresentados ao CNJ e, posteriormente, divulgados para todo o Brasil. Mas o que é que está errado, então? Se nós estamos cientes, tem algo errado, em primeiro lugar? Penso que tem. Onde estaria esse erro? Modestamente, penso que é no nosso método de trabalho e na nossa forma de receber o litígio, porque ele existe, está nessa sociedade, como disse, plurima, complexa, de pluralismo jurídico, diversa, rica economicamente, mas com grandes diferenças de renda, numa sociedade que nos inserimos pela renda, de consumo, de infantilização desses consumidores pela mídia, pela massacrante propaganda, de baixos índices culturais, de uma sociedade que se organiza ao redor do conhecimento, de uma sociedade que estabelece simultaneamente múltiplos elos que antes não eram reconhecidos pelo direito, hoje são, como, por exemplo, eu estudei, já disse aos senhores na outra oportunidade, como filho espúrio, aquele que nascia fora do casamento. Não tinha chance de nada, nós não estávamos batendo no judiciário. Hoje não, nem se pode pronunciar isso, como ele terá direitos iguais. Antigamente, a pessoa com deficiência era o infeliz da família. Hoje ele tem assegurado um espaço, um locus no Estado, na sociedade, no direito, na economia. Esta lei 8.212 é garantir que haja contratação das pessoas com deficiência. Como que a litigiosidade não vai aumentar? Como que não haverá um acréscimo da busca do Poder Judiciário se as relações são instáveis? No último encontro do Conselho Nacional de Justiça, sobre a questão da justiça em número e as metas para o Poder Judiciário em 2017, o ministro Toffoli, ao substituir a ministra Carmen Lúcia na presidência dos trabalhos, ele disse: é preciso acabar esta mentalidade, esta cultura, de que eu só vou ter segurança com o trânsito em julgado da ação rescisória, da decisão da ação rescisória. As pessoas têm medo. E aqui uma questão interessante para nós. Nós devemos anular as negociações coletivas. Isto confere segurança jurídica. Isto patrocina o litígio. Eu nunca tive pejo em anular. Mas confesso, doutora, que a partir do momento que eu passei pela vice-presidência do tribunal, quando eu vi aquela avalanche de recursos de revista, e não é pelo medo do trabalho, é porque, olha, diz, não é possível, alguma coisa está errada. Quem tem acesso à justiça? Quem tem acesso à justiça? Se para fazer subir um recurso, nós, hoje está acho que em 21 mil depósitos, né? Quem tem acesso à justiça? Quem é que tem acesso a esta jurisdição? Se nós somos uma sociedade formalmente igual, materialmente desigual. Eu não sei como fazer esta igualdade, não estou aqui a dizer, estou dizendo que a litigiosidade passa por tudo isso. Uma sociedade que está cada vez mais violenta. Uma sociedade em que é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Uma sociedade onde o custo de vida é altíssimo. Isso vai impactar nos reclamos da classe trabalhadora, evidentemente, pela melhoria salarial. Nós devemos anular a negociação coletiva. Nós devemos responsabilizar os sindicatos por aquilo que assinam, já que o fizeram em sede de autonomia privada coletiva. Ah, mas o trabalhador que está na ponta de lança será sacrificado. Não está na hora de virmos para a vida adulta e realmente cada um responder por aquilo que faz? Está na hora de formarmos melhor o profissional de direito, porque esse acréscimo de litigiosidade é só o resultado de uma sociedade convulsa. Recai sobre os ombros do judiciário porque nós temos o monopólio da jurisdição. E se temos constitucionalmente o monopólio da jurisdição, nós temos que fazer alguma coisa. Por isso estamos todos aqui na Escola Judicial, na Fórmula 1 do pensamento científico da magistratura.
para termos ideias. Isto agrava? Isto realmente gera litígios? Talvez. Eu, depois que passei na vice-presidência, além de ver a questão dos recursos de revista, em um estudo lá, eu não fui me aprofundar, mas acredito que esteja correto, tendo em vista a fonte, que apenas 30% as juízas são trabalhistas. Imagine se todos vierem. Que destes 30%, apenas 30% recorre. E destes 30% que recorre, apenas 30% recorre ao TST. E os gabinetes dos ministros têm 12 mil, 16 mil autos. O que é que está errado? Eu penso que, se há erro, eu acredito que haja, está no método de solução do conflito. Está na forma como nós somos preparados para exercer a jurisdição. Este modelo está comprovadamente esgotado. É preciso mudar. Qual é a nossa dificuldade? Nós não sabemos para onde ir. Nós estamos pensando. Por isso sofremos. Somos uma geração de transição, não na idade, mas no episódio histórico de prestação jurisdicional. Mudar para onde? Mudar como? De que forma começar? Estas mudanças legislativas que foram feitas, incidente de recurso repetitivo, súmula vinculante, e outras tantas, está a estatística, é só pegar a justiça em números e analisar. Temos mais de 10 anos, eu acredito, já de justiça em números, não sei. A taxa de congestionamento manteve-se. Elas foram produtivas? Não. Mas elas introduziram na jurisdição, como espaço público, um modelo que não era nosso, o modelo da common law. Elas estão descaracterizando o perfil da justiça brasileira, com todo o respeito aos idealizadores, penso que sim. Penso que é um risco imenso para fins de pretender sanar litigiosidade, adotar isto que se diz abstração do caso concreto, produzir decisões em série. Esse é igual àquele, esse é igual àquele, vou reunir tudo para... Quando muitas vezes não o é. E por que o juiz faz isso? Pressionado? Essa litigiosidade impacta o juiz? Em todos os sentidos, sobretudo na sua saúde. Mas ele é cobrado para produzir. Não é só pela corregedoria, é pela sociedade também. A sociedade quer saber de urgência, a sociedade quer saber de resultado. Nós devemos, isso é uma questão de convicção do juiz, mas nós devemos, é uma primeira pergunta, anular os itens de negociação coletiva. Nós sabemos que os direitos são indisponíveis, na sua maioria, ou diria na sua totalidade, mas foram ajustados neste patamar, mediante a autonomia privada coletiva. Isso estimula ou não a litigiosidade? Há quem diga que sim. Nós devemos responsabilizar o sindicato nos seus papéis políticos e jurídicos, com todo respeito aos dirigentes sindicais, penso que sim. As comissões de conciliação prévia revelaram-se uma experiência desastrosa pela malícia humana. Poderiam ter dado certo. Havia conciliações sérias no Paraná. Havia comissões sérias no Paraná. Foram todas destruídas. Nós devemos, com isso, empurrar para a chamada justiça privada. As experiências históricas havidas disseram que não dá certo. A sociedade confia no Poder Judiciário. A sociedade confia no Poder Judiciário. Eu, ouvindo uma palestra do professor Oscar, lá no Conselho Nacional de Justiça, sobre esta questão da litigiosidade, ele disse que a Justiça do Trabalho está ao lado dos PROCONs em confiabilidade. Que o cidadão comum, leigo, quando se pergunta, ele lembra do Código do Consumidor e da CLT. Ele acredita no juiz do trabalho. Essa litigiosidade não foi a única justiça. Nós vamos mostrar a justiça em número do ano 2016, ano base 2015. Foi a única justiça que teve um acréscimo de litígio. Os demais segmentos da justiça retrocederam neste índice. O nosso cresceu. O cidadão confia na justiça do trabalho? Confia. O trabalhador confia de que encontrará um juiz que irá escutá-lo e decidirá los do direito. E o empregador confia para não mais se incomodar. O que é que eles dizem na sala de audiência? Eu quero a assinatura do juiz, porque eu quero resolver isso. Eu não quero me incomodar mais. Não importa a razão, mas eles querem a assinatura do juiz.
não é só da nossa cultura, por esse rápido recorte histórico, é porque está no imaginário das pessoas que o juiz resolverá pacificamente aquilo. Toda vez que nós permitimos que esta litigiosidade cresça sem resposta, nós estamos abrindo frinchas perigosas, perigosas para nós como poder e para a sociedade como um todo, de que se restabeleça a lei do mais forte. Nós já temos assistido o linchamento de pessoas que cometem violência, inclusive de crianças menores. 4, 5 pegam, batem, espancam. Quando se pergunta, ninguém faz nada, faço eu. É isso que a pessoa diz. Nós somos homens, nós pertencemos ao reino animal. Para que não aflore esse instinto, a educação tem que estar presente com os seus freios inibitórios. Mas ela se revelará insuficiente, como já se revelou, nós temos visto, se não houver resposta do Estado às novas demandas da cidadania. E, neste caso particular, do Estado juiz. Uma outra colocação, desmerecer as negociações coletivas, quer parcial, quer totalmente, a responsabilização dos sindicatos. Eu, particularmente, acredito nas ações coletivas, fundamentalmente nas ações coletivas. Eu penso que é o futuro da jurisdição, com toda a modéstia, com todo respeito às opiniões em contrário, com todo respeito aos senhores. E aqui penso também que, por parte da administração dos tribunais, deveria haver uma ingerência de modo a se alterar o peso que as ações coletivas têm para a promoção de magistrados, para a produção da unidade judiciária. Elas contam eu posso receber uma ação coletiva que tenha 3.000 substituídos, ela vai contar Isso vai arrebentar a vara em termos de execução. Ela conta como um único só. Eu penso que o futuro é ação coletiva. Como um mecanismo de solução de conflitos, a conciliação. Indubitavelmente a conciliação. Porque ela leva ao protagonismo das partes. O que é que nós temos visto quando os atores sociais, mediante a presença do Estado juiz, do juiz togado, preparado, que sabe escutar, porque o direito, quando exercido na modalidade da jurisdição, ele é uma escuta. O juiz tem que ter paciência para escutar. Nós estamos lidando com seres humanos aflitos que não conseguiram sozinhos resolver o impasse. Tem que saber escutar e encontrar o que é importante para cada um naquele segmento, dentro do continente da legalidade, evidentemente, senão aquilo de nada valerá. Para isso, nós temos que estar calmos. Para isso, nós temos que estar realizados no exercício da profissão. Para isso, nós temos que não nos sentir cobrados permanentemente por uma produtividade, com todo o respeito, que não conseguimos mais elevar. Eu não consigo trabalhar mais do que eu trabalho. E não é porque eu estou aqui hoje, porque para trabalhar eu preciso pensar a jurisdição. Disse lá no meu estado, no interior, quem quebra pedra não filosofa. O CNJ vai mostrar que estamos quebrando muita pedra, mas estamos filosofando pouco, porque o nosso índice, a nossa taxa de congestionamento permanece inalterada. Nada obstante as mudanças legislativas, a emenda constitucional 45, o CNJ colocando na página quando produz cada órgão judiciário, quanto recebeu de novo, quanto baixou, quanto produziu, qual é o custo. Nada disso funcionou. Nada. Nada funcionou. A cultura da sociedade da busca pelo judiciário não mudará. Não mudará. É a razão de ser do Estado juiz. Agora, o método de solução, mesmo porque não só ele não está conseguindo produzir quantitativamente para acompanhar o crescimento da litigiosidade, que está acima do crescimento populacional. Por que que está acima? Porque cada um de nós estabelece simultaneamente uma miríade de relações, todas elas contabilizadas pelo direito. E com a construção da hermenêutica é possível dar, pela voz do direito, solução para tudo. Basta que se prepare o juiz. Basta que se faça munir o juiz de absoluto conhecimento amplo, transdisciplinar, interdisciplinar. É uma vitória para todos nós como carreira que as horas na escola judicial sejam computadas. Não podemos deixar de produzir nas nossas unidades judiciárias, mas pelo menos somos reconhecidos como pessoas que prosseguem estudando. Isso é valiosíssimo. Quando Vossa Excelência, doutora, na condição de diretora da escola, colocou que serão dadas horas de qualificação, pontuar para a promoção,
Quer reconhecimento maior do que isto? Eu entendo notável. O dinheiro se ganha e se perde, mas o reconhecimento profissional, esse é nosso. Esse ninguém tira. É a qualificação individual. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você entender o sistema como nós chegamos ali, mais fácil será para você, ao escutar a parte, pensar numa solução. Não temos mais como colocar audiências em pauta. Não adianta vir com semana de conciliação, semana de execução, nós não aguentamos mais. Certa feita, um juiz de primeiro grau me disse, quando eu era vice-presidente, doutora, mas por que isso? Nós já conciliamos, todos os dias nós conciliamos. Eu disse, eu sei, mas eu estou falando do que diz aquela nossa colega do Tribunal de São Paulo, é uma conciliação qualificada. O que ela quis dizer com isso? Ela foi premiada, né, no Inovare. O que ela quis dizer com isso? Que o juiz para conciliar, para auxiliar as partes, os atores sociais a construírem uma solução, porque a probabilidade deles cumprirem é quase de 100%. O índice de descumprimento dos acordos é baixíssimo. Quando a pessoa empenha-se, ela vem e se convence, não, eu vou resolver isso. Ela vai lá e faz. É como criar um filho. Tem coisa mais difícil do que educar uma criatura para se tornar um homem de bem? E o que é que nos motiva a fazer? Mais de uma vez. A maioria de nós tem mais de um filho. Amor. Desejo de apresentar um resultado. Desejo de fazer o bem. Porque nós, como magistratura, unidos somos mais fortes. E juntos somos um só. E toda esta unidade é compacta para bater. É compacta para bater. Se o juiz do trabalho se preparar e apresentar respostas com conhecimento, embasadas na realidade, que mostrem que não pude obter ainda esse resultado porque eu não tenho estrutura para isso. Eu não tenho servidores. Eu não tenho orçamento. Nosso presidente acabou de nos dizer que em 2020 nos alcançará com a litigiosidade crescente, mas com um orçamento absolutamente defasado. Então, pretender que essa resposta venha por incremento de varas, de estrutura, de servidores, não apresentaremos resposta. Elas devem vir nos métodos de solução dos conflitos. Eles chegarão ao judiciário, já estão no judiciário. É o método de solução dos conflitos que irá nos salvar. Não entendo que estas importações da common law, que tanto estão, com o devido respeito, nos desnaturando como jurisdição, irão patrocinar o resultado esperado. Eu pediria ao senhor, só para colocar para mim o vídeo, faz favor, não é vídeo, as anotações, que eu gostaria de mostrar uma questão do Conselho Nacional de Justiça, mas, antes de tudo, a doutrina. É pacífico na doutrina que a litigiosidade é uma das mais cruéis evidências da sociedade pós-moderna. Por que cruel? Porque ela nega a justiça. Toda vez que a pessoa não recebe uma resposta acerca daquilo que ela pretende, ela entende que ela teve um direito violado, sob qualquer viés, não precisa ser só a justiça do trabalho, e nada acontece, qual é a ideia que todos nós temos? De impunidade. De impunidade. A maioria de nós aqui é filho. Deixe seu filho fazer o que quer, para você ver o que acontece. Deixe que ele cresça, bata o pé, bata a porta, para você ver o que você terá em 10 anos. É o que está acontecendo conosco. Toda vez que a sociedade não tem uma resposta quando nos provoca, e uma resposta justa, porque a sociedade do século XXI não quer saber da resposta da lei, do direito posto, isso ela lê. Ela quer algo que resolva, que equacione aquele conflito. Eu não quero mais voltar a pensar nisso, as partes dizem. É uma sociedade que o direito vem influenciado pelo solidarismo constitucional, não é só pela liberdade. O discurso da fraternidade da Revolução Francesa ingressa no aspecto do solidarismo constitucional. A doutrina estrangeira e mesmo a nacional já fala do solidarismo no direito das obrigações, do nosso dever de alteridade ao agir. Se nós não fizermos por bem, o direito nos imporá, de um modo muito mais profundo do que já o faz. Então, é preciso pensar a jurisdição como um espaço público. Levar ao judiciário o conflito para que aquele o solucione é a marca das sociedades contemporâneas. Eu quero que o juiz diga,
Por isso que a doutrina, em sede de hermenêutica, diz: o juiz revelará o sentido da norma. É ele que fará a adaptação deste colchão legislativo à sociedade onde a lei será aplicada. E nós o faremos novamente com a lei da terceirização. A insegurança jurídica. Toquei, tem muitos outros aspectos que poderíamos tocar. Os honorários de sucumbência. Eu tenho observado que vários magistrados de primeiro grau no Tribunal do Trabalho do Paraná têm aplicado os honorários de sucumbência à parte trabalhadora. O tribunal tem reformado. Eu dei uma olhada essa semana antes de vir para cá, as 7 turmas têm reformado. Mas isso é um movimento. A juventude, os mais jovens, seja em idade ou em carreira, estão se movimentando. O tribunal está fazendo a contenção, digamos, quiçá repetindo um modelo, mas em termos de litigiosidade, não incidir honorários de sucumbência estimula? Penso que sim. Só que precisa cuidado, porque ele existiu, esta regra existe para não impedir que a pessoa desprovida de patrimônio, de financeiro, nesse aspecto, dinheiro, deixe de entrar na justiça, de reclamar, de postular seus direitos, de bater a porta do judiciário. Mas eu penso que está na hora da magistratura fazer um balanço suave destas questões. A mudança legislativa, uns dizem que o novo CPC permite que se aplique no processo de trabalho, outros dizem que não. Mas o balanço da jurisprudência já se faz sentir. Outro dia eu brinquei na turma, eu disse, cuidado, que os estabilizadores do barco não estão conseguindo dar conta. A gente observa que a magistratura de primeiro grau diminuiu consideravelmente a anulação de cláusulas postas em acordo coletivo. Consideravelmente. Consideravelmente as questões de regime de compensação de jornada. Está sendo bem mais rigorosa. Isso é bom? Precisa cuidado, porque nós estamos a falar de jornada de trabalho. Desde lá do Estado moderno já se descobriu, já se percebeu que a jornada é fonte de riqueza. O trabalho humano produz riqueza. Precisa cuidado, muito cuidado para mexer. Por isso que o poder do juiz, no chamado ativismo, é tão criticado. Precisa muito cuidado para mexer nestas questões. É um modelo herdado, não necessariamente pronto, mas precisa cuidado. Para mudar é preciso saber onde mudar, por que mudar e para onde ir. A insegurança sociocultural das leis, já citei, os estudiosos afirmam ser resultado de um capitalismo competitivo e individualista. Por quê? Porque sou eu quero saber do meu. Nós não temos mais aquele compromisso nem em família. Nem em família. Eu venho de uma família numerosa, enquanto minha mãe era viva, o almoço aos domingos era sagrado. Isso é bobagem? Não, isso estreita laços, isso firma compromissos, isso traz ideia de pertença, de identidade. Numa sociedade do século XXI, onde o Estado perdeu soberania, desterritorializou-se, o cidadão é o cidadão do mundo, eu quero saber, sabe Deus vai me encontrar um dia. Por isso que a atitude linda desta vigilante que encontrou o computador e entregou-nos achados e perdidos, né? Hoje as pessoas não querem mais saber onde eu ganho mais. Quantas vezes eu escutei de ser doutora, eu preciso de onde eu ganho mais. É natural que se procure o dinheiro, mas não é possível procurar só dinheiro, porque nós vamos acabar descobrindo que no final do arco-íris não tem pote de ouro. Nós teremos que construir a resposta. Afirmam também que é ditada por uma economia de mercado, que prioriza as coisas em lugar do homem. Quando o homem tem valor, nós pensamos 2 vezes antes de fazer. Por que os animais estão ganhando evidência? Os animais não humanos, porque nós também somos animais. Porque nós passamos a prestar atenção neles. Hoje já se cobra dos deputados, dos vereadores, do hospital público para os bichos, as questões de lesão coletiva do meio ambiente, do sistema financeiro, o Estado. Afirmam também que há um hedonismo em lugar dos deveres. É só olhar. Quando, às vezes, eu tive a oportunidade, uma colega recém-ingressada na magistratura, fazia 1 mês, ela queria emendar a última semana antes do recesso. Eu disse para ela, a senhora tem certeza, tem consciência do que está falando? Ah, doutora, é muito pesado. Eu disse, a senhora tem o recesso, tem 2 meses de férias,
entrou faz um mês e exato 3 dias, não trabalhou tudo isso de dias úteis, e quer uma semana para emendar o recesso e vem falar isto olho no olho. É uma amostra grátis da nossa sociedade. Não é por mal, mas ela precisa ser contida no espaço da jurisdição pública. A satisfação imediata e o repúdio a toda forma de sacrifício. Por isso que eles não querem mais, como sociedade, saber do judiciário. O que é que eles dizem quando batem nos menores, lincham os moradores de rua? O Estado não faz, faço eu. É aqui e agora, e vamos resolver esse problema. A ciência vem permeada de questionamentos éticos, aquilo que eu falei da biotecnologia, tecnologia da informação. Aqueles que sabem e conhecem adentram nos nossos computadores, leem nossas vidas, podem provocar litígios fictícios, montar provas, coisa mais fácil que tem hoje. Onde está a qualificação dos peritos que nos auxiliam nas decisões? O Estado está preparado para responder a esse novo modelo da sociedade? Ele se revela impotente porque ele tem mecanismos ultrapassados de jurisdição. Não é uma questão de número de servidor, de juiz, de produção. Os mecanismos de solução de conflito estão esgotados. Eles não conseguirão responder a esse volume de litigiosidade, que foi muito acima do crescimento por habitante. A Constituição aponta mecanismos de mudança. Houve mudanças procedimentais, administrativas, legislativas, mas se revelaram todas insuficientes. Se o papel da jurisdição é o de realizar o bem social, nós, juízes, temos cumprido o nosso papel, nós estamos negando justiça quando nossas sentenças não encontram ressonância no plano da vida. Aí vem o empresário e diz, não são pagas porque a legislação está cara e não tem dinheiro para pagar. Os juízes não encontram bens para executar, desconsideração da pessoa jurídica, bacenjudes, e não se acham esses bens. Por mais malícia que exista, é preciso pensar. Ou a legislação é cara, ou nós é que estamos aplicando de um modo avassalador para a sociedade de hoje. É uma questão de pensar. Quem quebra pedra não filosofa. Isso é inarredável. A crise da jurisdição é uma crise do Estado. O Estado passa por uma crise. É um modelo que está superado e nós não sabemos o que construir. E, evidentemente, que o Estado juiz passa pelas mesmas consequências. A justiça em números, a insuficiência de meios. Só para colocar para os senhores aqui. O relatório de 2016, ano base 2015. Magistrados trabalhistas a cada 100 mil habitantes. O geral, numa comparação, é de 7,91. Trabalhista, 1,67. Para cada 100 mil habitantes. E nós queremos resolver isso nas ações individuais, sentando, pondo 8 audiências de instruções, ouvir um a um o preposto. Mas nunca vamos conseguir isso. Desculpe dizer, nunca vamos conseguir isso. O número de cargos, 22.423, o total. 5.085 vagas. E não é só porque não passam em concurso. Podem entrar lá no site do Conselho Nacional de Justiça. De 2011 a 2015, constatou-se um aumento de 6% no número de cargos existentes para magistrado. O provimento cresceu 3%. E nós temos 5.085, quase 5.100 cargos vagos. No meu tempo, quando eu passei no concurso, foi a grande alegria da minha vida e até hoje. Até 2014, foi crescente. Em 2015, os casos novos reduziram 5,5 nos demais segmentos da justiça. Na Justiça do Trabalho, 1,7. Nós temos menos juiz por habitante e foi o único segmento da justiça, do Poder Judiciário brasileiro, que cresceu. Autos de processo baixados, choveu retração. A Justiça do Trabalho foi a única que apresentou produtividade, 1,2. E os tribunais superiores, 17,5. Sem comentar variáveis aqui utilizadas para apuração desses números. Índice de produtividade dos magistrados elevou-se 3,7. O índice das pendências, 6,5. Como que nós vamos resolver isso? Nós conseguimos produzir mais, mas a pendência cresceu mais do que nós. Tem algo errado. Estudo comparado entre o Brasil, a Europa e a América. Aqui os dados são de 2006 e 2008. Advogados. A cada 100 mil habitantes, o Brasil tem 330,4.
Quantos juízes a cada 100 mil habitantes no geral? 8,4. Advogados para o número de juízes, 39,42. O que é que os estudos dizem? Aqui não há tempo de colocar todas as questões que envolvem o tema da litigiosidade. Quanto maior o número de advogados, estudado Europa e América, não só América Latina, América. Quanto maior o número de advogados, maior o índice de litigiosidade. Óbvio, pois ele estudou para perceber onde é a lesão. É uma ampliação da cidadania. Agora, como que nós vamos dar contas nisso? Dependências crescentes, demanda maior, casos novos surgindo todos os dias, cada vez mais complexos, com um modelo de jurisdição do Estado moderno. É impossível. O orçamento frente ao PIB, 1,46. Comparado com a Europa, no ano 2008, era o maior orçamento do Poder Judiciário, era o brasileiro. E veja, será que nós apresentamos resultados à altura disso? É difícil. Aí vem o ministro e diz, sabe quanto vocês custam? Sabe quanto que tem de congestionamento no judiciário? Isso não é a responsabilidade da remuneração que eu recebo, é dos meios que o Estado me confere para solver. Quando eu tento algo diferente, dizem que eu sou ativista e a corregedoria vem atrás de mim. Eu tento a conciliação, tenho que parar 10, 12 coisas. A Justiça Federal tem conciliadores, curso para formar conciliadores. Quando eu fui vice-diretora da Escola Judicial, eu tentei e não conseguimos naquela época. Eu penso que está na hora de retomar conciliadores que nos auxiliem nas audiências. Formar conciliadores, como a Justiça Federal forma. Carga de trabalho por juiz. 4.616 autos anualmente. Daí um colega disse, não, mas lá na minha vara eu tenho 1.200. Eu disse, mas alguém está fazendo os teus em alguma outra jurisdição, porque tem 4.600 e não são deles, é da territorialidade, né? Mas alguém está fazendo, porque a média deu 4.616. Casos novos a cada 100 mil habitantes, 4.034. Taxa de congestionamento, nosso resíduo, 70%. Eu entendo que as mudanças, com todo respeito, quem sou eu, não sou um cientista da jurisdição, nem um estudioso, que as mudanças até aqui havidas foram improdutivas, com todo respeito, mas podem patrocinar um perigo a destruir o juiz, a produção de decisões em série. É o maior signo aos meus olhos, modestamente, de destruição da jurisdição. O dia que a jurisdição não se debruçar sobre o caso concreto, nós estaremos mortos. A razão de ser do juiz é construir o valor justiça a cada caso concreto. Isso de produzir, porque já disse, isso vai acabar conosco. Da abstração do caso concreto, a produtividade é medida na quantidade. Se a justiça é uma exigibilidade da democracia, pressuposto da universalização da cidadania, quem pergunta isso é a sociologia para nós. Estaremos nós, os juízes, negando acesso à justiça à sociedade brasileira à luz da Constituição de 88, denominada Constituição Cidadã, segundo as estatísticas, 14% de efetividade da prestação jurisdicional trabalhista. Retirem autos arquivados, retirem autos conciliados, aquilo que ficou, que foi para execução, 14% recebeu o que o judiciário trabalhista sentenciou. Realmente é difícil fazer nossa defesa diante de um contexto desse. Precisamos realmente estudar. Por isso, a notável iniciativa da Escola Judicial de Santa Catarina. Já falei dos sindicatos, da autonomia privada coletiva, da gratuidade incentiva, já falei com os senhores, a ausência de honorários incentiva, a insuficiência das alterações, o impacto sobre a pessoa do juiz. Aqui não há tempo para falar do adoecimento da carreira. Isso é gigantesco, é gigantesco. Eu sinto muito orgulho de ser juiz do trabalho. Sinto muito orgulho de estar aqui entre os senhores, com uma gratidão muito grande. Eu diria que nós somos notáveis. Sem querer, senhora diretora da Escola Judicial, muito digna vice-presidente desta casa, dizer que somos algo acima da média. Mas é preciso se reconhecer para se defender. Eu diria que somos. A Justiça do Trabalho tem efetivamente elaborado herculeamente. A ausência dos esperados resultados não se deve à pessoa do juiz. Talvez se deva à formação que nós recebemos, herdada de um Estado que era voltado para uma sociedade absolutamente distinta da que a nossa. Não há como conter o crescimento dos litígios pela mudança dos comportamentos sociais. Eles são inevitáveis, mas nós precisamos patrocinar a mesma mudança
em sede de jurisdição como espaço público. Eu espero que tenha sido útil nestas linhas alinhavadas com os senhores e permaneço à disposição, se eu puder, de alguma maneira, contribuir. Muito obrigada.